Olá, eu sou o André Orsini e estamos começando mais um PortoCast. Lembrando que o PortoCast é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, que é desenvolvido pela WorldCom Brasil, em parceria com a Record Litoral e Vale e com a TV Tati Band Litoral. Hoje estamos recebendo aqui o Bruno Orlandi, que é secretário de Assuntos Portuários e Emprego, correto? Da Prefeitura Municipal de Santos. E vamos conversar com o Bruno aí sobre o que está acontecendo no Porto de Santos, muitas novidades. Ele, como secretário aí, tem recebido bastante anúncio de investimentos. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Orsini. É sempre um prazer estar aqui. Especial programa PortoCast, que a gente sabe que está fazendo a diferença, principalmente trazendo aqui as novidades da indústria e Porto, que em breve vai estourar aqui esse grande evento para a cidade. Exatamente. O evento este ano é no dia 10 de outubro, no BlueMed Convention Center. E aguardamos a todos. Já estamos com as inscrições encerradas, porque a capacidade toda foi tomada em muitos poucos dias aí de inscrições, mas aguardamos todos. Também tem uma transmissão online pelo YouTube. Bruno, desde que você assumiu aí a Secretaria de Assuntos Portuários, muitos anúncios de investimento da parte privada, dos terminais, parceria, revitalização do Parque Valongo, tudo isso para você aí tem sido uma grande transformação que vai gerar um impacto muito positivo, não só para a cidade de Santos, mas também para toda a região. Como é que você, como secretário, tem visto isso? Orsini, é um desafio enorme. A gente, de fato, tem conseguido trazer muito investimento para a cidade. A gente fala em vários aspectos, desde obras mais simples, como um pequeno viaduto, uma abertura de uma rua, que é importante para a relação porto-cidade, até obras muito maiores, como o túnel ligando Santos ao Guarujá. Então, hoje o governo municipal tem trabalhado bastante junto ao governo federal, governo estadual, iniciativa privada, para trazer e transformar em realidade todos esses projetos. A gente já teve, por exemplo, a COFCO, que é um grande terminal aqui em Santos, com investimento na casa de 1,5 bilhão, gerando centenas de empregos já no momento da construção, que é o momento que eles se encontram hoje, e depois, quando estiverem em operação, também... Quanto tempo para a operação? Eu acredito que mais 1 ano e meio, aproximadamente. E tantos outros após a consecução do terminal terminada, nós teremos ali aqueles que vão fazer de fato a operação do terminal. Outros como a Bracel, como a Eldorado já passaram por isso, a Petrobras em breve também vai ter aumento de capacidade. Então nós temos muitas ações buscando investimento privado ou da área empresarial para fazer com que o Porto continue crescendo e batendo recordes. A gente tem falado muito, Bruno? Você tem acompanhado a nossa preocupação em fazer o Porto continuar crescendo, mas a gente sabe que para o Porto continuar crescendo, a gente tem que ter a infraestrutura de acesso. E isso é um tema que a gente tem debatido muito aqui, porque a nossa preocupação, você bem colocou do túnel, um projeto de 97 anos, que finalmente, eu acho que agora entrou para o PAC, a gente vai ter finalmente a ligação da margem esquerda com a margem direita do Porto de Santos. Mas o que a Prefeitura tem falado com o governo do Estado e com o governo federal do novo acesso ao Planalto? Porque eu aqui, organizando o Encontro Regional Indústria Porto, tive a oportunidade de visitar a Federação de Indústria e Comércio de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. E conversando com eles, falou assim, vocês acham que o problema do Porto de Santos se restringe a Santos ou ao estado de São Paulo? Não é. Basta apenas não escoar a soja aqui do Mato Grosso, que o problema vai bater na porta de vocês. Então, eu acredito que esse novo acesso que a Baixada precisa ao Planalto, precisa ter um diálogo aí por parte da Prefeitura com o governo federal e com o governo do Estado, Eu acho que essa obra aí tem que vir os recursos do governo federal para o governo do Estado ajudar a complementar isso, Orsini, não tenho dúvida nenhuma da necessidade desse novo acesso. Aliás, eu diria mais, talvez o principal desafio do Porto de Santos hoje seja de fato esse acesso. A gente tem participado de inúmeras discussões, seja no âmbito estadual, com o governador Tarcísio, com os secretários de Estado, com a Natália, com o Jorge, também no governo federal, conversando com o novo ministro sobre a importância desse acesso. Nós sabemos que a maioria da carga que chega no Porto de Santos vem via acesso rodoviário. O ferroviário tem aumentado muito, os investimentos recentes da FIPS, da Ferrovia Interna do Porto de Santos, vão aumentar demais a nossa capacidade, vão chegar em breve aí a 100 milhões de toneladas ano, um desafio muito grande para que isso aconteça, mas é um crescimento da via férrea e não uma mudança de modal. Ou seja, o modal rodoviário vai continuar crescendo. Sim. A gente tem muito material agrícola, a gente tem muito insumo vindo para poder ser exportado. Você bem falou do milho, mas temos soja, temos açúcar, café e tantos outros que vêm via rodovia aqui no município de Santos. Então, a gente precisa desse novo acesso.
Temos participado também com reuniões com a Ecovias e também com um grupo de prefeitos que fazem a solicitação por uma nova ligação via Suzano, também aqui com a Baixada Santista. O que a gente tem dito para todos eles é que nós já estamos atrasados. A gente precisa dessa nova ligação. Eu não tenho dúvida nenhuma que seja uma terceira pista da Imigrantes, que seja via Suzano, que sejam as duas. O importante é que ela saia do papel. Ela não saindo vai estrangular o Porto de Santos, que já vive num momento de grande crescimento, mas com muita limitação. A gente pega congestionamento, a gente tem trava do sistema Anchieta Imigrantes e a gente não pode conceber que isso aconteça no maior posto do Hemisfério Sul. Até porque limita, né? Eu digo sempre que o Porto de Santos é a alavanca de desenvolvimento brasileiro. Então você limita isso, né? A gente tem que sempre lembrar, Bruno, que a gente fala, teve a nova pista descendente para a Baixada, mas ela é só para automóveis, né? Então hoje a gente tem aí algo de 16 ou 17 mil caminhões por dia na rodovia, descendo por uma rodovia que eu acho que não tem ampliação há mais de 70 anos. Sim. Então, a gente não está falando assim, fazer uma... Não, nós estamos criando uma segunda opção, que nós não temos uma segunda opção. E é importante destacar, 30% do PIB do país é escoado por aqui. Então, quer dizer, essa pista é mais do que necessária, ela é fundamental para o crescimento do Brasil. Eu sempre cito, se o Porto de Santos vai bem, o agronegócio vai bem, a indústria vai bem. Agora, se a gente tiver problema com o Porto, não vai dar para importar insumos para o agronegócio, né? E a gente não vai conseguir exportar os commodities que o agronegócio gera. Então, realmente, é o tema, eu acho que é o grande tema para a gente debater no Encontro Regional Indústria Porto, é a nova ligação com o Planalto, é a nova possibilidade. A gente vem há muitos anos aí com o Brasil desindustrializando e hoje a gente tem a possibilidade na Baixada, e você tem acompanhado esse trabalho, da gente trazer uma ZPE, da gente trazer uma zona econômica especial para que a gente consiga gerar emprego qualificado, né? Porque você citou na tua fala anterior que a gente vem batendo recorde de movimentação de mercadorias, porque os terminais investiram em equipamentos e eles estão cada vez mais automatizados e mecanizados e cada vez menos humanizados, né? Então, assim, é importante que a Prefeitura de Santos, que vem com um trabalho de muitos anos e agora com o seu empenho, que a gente consiga trazer a indústria para a região. Ursini, eu acho que junto com o novo acesso, esse é o meu maior sonho. Transformar aqui a nossa cidade, a nossa Baixada Santista, numa grande zona de processamento de exportação. Nós temos a área continental de Santos, que cumpre todos os requisitos para receber essas EPE. Temos trabalhado muito nesse sentido junto ao governo estadual e federal. Estive em Brasília agora recentemente, conversando com a secretária nacional, com o ministro, a respeito dessa possibilidade. Os trabalhos estão bem avançados para que a gente possa concretizar esse sonho. Não é rápido, a gente precisa de muito estudo técnico, muita minúcia da lei para cumprir os requisitos, mas a gente está num bom caminho, num caminho avançado para tornar isso realidade. E, obviamente, isso impacta em toda a região. Sim. A gente sabe que a cadeia industrial, ela emprega muito mais do que qualquer outro setor. Ela emprega e paga bem. E quando a gente fala de indústria de exportação, ela cria 4 vezes mais emprego do que uma indústria comum. Ela remunera melhor as pessoas que ali estão. Então, para a nossa Baixada Santista, é o grande futuro. Uma zona de processamento de exportação é o tipo de estrutura que fez com que a China crescesse. Exato. É o que fez que o comércio do exterior tenha crescido nos países que adotaram, e o Brasil não pode ficar para trás. E o grande porto do Brasil é o Porto de Santos. Então, é fundamental que a gente tenha uma zona de processamento de exportação com a grandeza que o nosso porto merece, com a grandeza que o nosso país merece. O Uruguai, inclusive, criou uma zona econômica especial e tem alavancado muito seu desenvolvimento baseado nisso, né? Então é importante. E você falou da área continental de Santos, eu sempre falo que a gente tem a felicidade aqui do nosso rodoanel tá pronto, né? A gente sai de Piruíbe pela mesma rodovia que a gente chega a Guarujá. São 136 quilômetros de extensão entre Piruíbe e Guarujá, na mesma rodovia. Aqui tem toda a sua infraestrutura pronta. Tem a infraestrutura viária, tem a linha de transmissão com energia, tem a linha de telefonia, tem esgoto. Então, o que a gente precisa é alavancar o desenvolvimento na parte continental de Santos e nas cidades adjacentes, que são São Vicente, Praia Grande, no próprio Guarujá, ali na área retroportuária do Porto de Santos. Tudo isso vai estar atrelado nesse desenvolvimento, o que é importante. A gente precisa realmente pegar essa mão de obra, qualificá-la e colocá-la na indústria. Porque, eu digo, quando a indústria emprega, diminui a obrigação do poder público com a área da saúde e da educação, porque passa a desonerar a quantidade de leitos de hospital e de saúde, de educação,
porque a pessoa tem um plano de saúde, ele paga uma escola particular para o filho, então é um modo de desenvolver, além de levar a renda per capita do município. Demais. E temos inúmeras outras ações que impactam nisso. Por exemplo, nossa margem esquerda hoje tem inúmeras áreas greenfield. Você consegue ali fazer investimento com crescimento. Nesse ponto do ZPE, eu sempre trago um exemplo que eu acho que é fundamental para o crescimento. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Em compensação, nós temos um país na Europa que recebe o nosso café, transforma em cápsula e exporta a cápsula para o mundo inteiro. E o que ele arrecada é praticamente a mesma coisa do que o Brasil arrecada, com a exportação sendo o maior do mundo. Por quê? Porque o produto dele é industrializado. Será que a gente não podia ter isso aqui no Porto de Santos? Precisamos. Entrega alta, com alto valor agregado, baixo impacto ambiental. É esse tipo de questão que vai traduzir tudo isso que você falou. Maior renda para as pessoas, menos utilização do poder público, maior condição, mais dignidade, qualificação. É esse o nosso grande desafio. Agora, Bruno, a gente sabe que eu, pelo menos, vejo que um dos maiores problemas do Brasil é a falta de planejamento, né? Eu digo sempre que tomei uma grande lição na vida, conhecendo e visitando portos no mundo, a questão de 15 ou 18 anos atrás, quando fui a Vancouver, no Canadá, eles estavam fazendo um planejamento de administração de porto para 50 anos. E eu fiquei assustado com aquilo. Puxa, mas 50 anos? Eles falaram, mas é matemático, né? Se a gente hoje tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade de caminhões, uma quantidade de automóveis na rua, a gente faz uma projeção e sabe daqui para frente como é que isso vai operar. Como é que a Secretaria em Santos de Portos ela faz esse estudo para poder andar não só junto com os terminais, mas também com o desenvolvimento do Brasil e também junto atrelado ao governo federal e ao governo do estado, né? Esse é um grande desafio para vocês, né? Enorme, né? Principalmente quando a gente tem uma realidade onde o Porto de Santos emprega 50 mil pessoas. Esse impacto é significativo não só na economia local, mas principalmente na qualidade de vida dessas pessoas. Você pega uma Ecoporto que está no momento de renovação do seu arrendamento. São 900 famílias. Sim. Olha o impacto que isso significa. Então, diretos, né? Diretos. Na logística, um direto significa 3 indiretos, né? Perceba o impacto disso. Vamos chegar em 3 mil famílias. Se 3 mil famílias são 10 mil pessoas. É muita gente, de forma direta e indireta. É muita coisa. Por outro lado, a Secretaria tem conversado muito com o governo estadual, o governo federal, tem feito essa interlocução para que a gente possa ter um planejamento grande aqui do nosso Porto de Santos. Nós sabemos que o arrendamento é o governo federal que faz, temos uma boa perspectiva, o presidente Anderson Pomini tem feito um belo trabalho aqui em Santos, no Porto de Santos, nós temos conversado muito com ele sobre a importância de arrendar novas áreas, de trazer investimento para o local e que a gente possa avançar numa relação porto-cidade, seja colocando a abertura, por exemplo, do Canal 6, ali com o nosso a perimetral, importante ligação, continuidade, né, Mário Covas? Porque ali nós temos, por exemplo, área de ambulância, então aumenta a população, a gente tem que ter essa estrutura e muitas vezes um viaduto, como o Eldorado colocou, para você poder desviar o trânsito. Isso numa esfera pequena. Em outras esferas, aumentando a margem esquerda, que alguns não sabem, mas parte delas do município de Santos, fazendo uma nova lei de desocupação do solo, permitindo para a área continental investimentos significativos, inclusive com a utilização de indústrias naquela área. Então, tudo isso a Prefeitura de Santos tem feito como planejamento para impactar nos próximos anos. A própria ZPE é um trabalho que começou há pouco tempo, mas ela vai funcionar daqui 2, 3 anos. É investimento futuro, planejamento para que a gente possa ter entrega. Então, todos esses trabalhos acompanhados têm o objetivo de lá na frente gerar emprego, trazer riqueza e qualidade de vida. Agora, você muito bem falou, o Canadá tem essa tradição histórica. É um país absolutamente desenvolvido, onde o IDH é altíssimo, a desigualdade social é muito baixa, infelizmente diferente do nosso país, onde a gente tem bolsão de miséria, onde a gente tem inúmeros problemas, inclusive na própria gestão geral. Então, a Prefeitura de Santos tem se esforçado muito para que a gente possa ter um acompanhamento direto de todas essas metas e transformado, para e passo, tudo isso em realidade. Eu acredito que para a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Assuntos Portuários deve ser a mais estratégica, né? Porque, afinal, a gente está com o maior porto aqui da América Latina,
na cidade e é a secretaria que pode trazer os maiores investimentos e uma mudança de todo o centro. Como é que fica a questão do terminal do Concais, do terminal de passageiros? A gente vai conseguir ainda esse ano ter uma definição? Olha, a gente tem lutado muito, inclusive participado de alguns estudos para poder realizar a transferência do local que eles estão hoje, ali para o outro lado do Valongo, ao lado do novo Parque Valongo, que também é um novo investimento para a cidade. E para a gente é importante essa alteração, porque hoje ele está do lado de um terminal de fertilizante, numa área que é muito mais voltada à carga do que a passageiros em si. Com essa alteração, ele ficaria ao lado do Parque Valongo, em frente à Secretaria de Turismo, em frente ao Museu Pelé, com uma saída estruturada, com um edifício garagem, ou seja, com muito mais estrutura para receber o nosso visitante. Então a Prefeitura tem trabalhado muito, além do nosso porto ser o maior do Hemisfério Sul, aqui a gente agrega o maior terminal de passageiros do Brasil. Não Sim. tenho dúvida nenhuma de que vem aqui passageiros de Goiás, de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo todo. Ou seja, vem para cá para poder usar a estrutura do terminal de passageiros. Então ela tem que ser moderna, ela tem que estar à altura da grandeza da nossa cidade, do nosso porto e precisa estar bem localizada. Então eu vejo com muito bons olhos, eu acredito sim que o governo federal ainda esse ano traga para a gente a notícia de que está aprovada essa alteração e aí, fazendo esse reequilíbrio econômico do contrato financeiro, porque existe uma questão de prazo de arrendamento, a gente consiga ter uma autorização de obra aí para o ano que vem e durante esse período, com 3 anos de obra, em 2027, a gente tem a possibilidade de inaugurar esse novo terminal de passageiros. Que boa notícia, porque eu sempre falo que o Porto de Santos ele é temido, né, por grandes portos no mundo. O dia que o Brasil conseguir acabar com a burocracia, conseguir acabar com a insegurança jurídica, com o excesso de restrições ambientais, a gente vai ser um país que ninguém vai segurar, a gente vai passar muitos portos aí no mundo, né? Esse ano a gente vai ter o exemplo do Porto de Busan, né, da Coreia do Sul, que vai ter um integrante que vai fazer parte e vamos ter uma apresentação online do diretor internacional do Porto para mostrar, porque ele é muito semelhante ao Porto de Santos e está entre os 10 maiores portos do mundo. 70% ali da sua vocação é de serviço. E isso vai servir como um comparativo para nós, para a gente olhar o que a gente pode crescer, né? O que a gente pode tirar disso. Não tenho dúvida nenhuma, e a gente precisa avançar. O turismo é uma das áreas do mundo que mais cresce, entrega significativamente valores na economia mundial, e o Brasil tem uma vocação natural para isso. A gente está aumentando agora, vai ser a maior temporada de cruzeiros da história da cidade. A gente fica aproximadamente 5 meses, mas na minha opinião tinha que ser o ano inteiro. O ano todo. A gente tem um litoral fantástico. Eu falo isso para minha mulher, eu falo, se puder essa possibilidade, pegava as férias de julho, pegava o navio aqui, ia para o Nordeste. Exatamente. Imagina que alegria você poder ficar lá, ainda tentava até ficar um pouquinho mais, se tivesse condição, passa uma semana, depois volta de navio de novo. É uma comodidade e uma viagem muito prazerosa, mas a gente não tem, seja pelo custo Brasil, seja por algum tipo de lobby de um setor que não permite esse crescimento, mas não dá mais para ficar refém dessa burocracia ou desse tipo de circunstância. Tem que crescer, a navegação de cruzeiro é fundamental para o Brasil e é uma das áreas que a gente pode crescer e crescer muito no mundo do turismo. Ou seja, a gente precisa trabalhar para ter estrutura aqui para que os nossos navios possam o ano inteiro ficar à disposição do turismo brasileiro. Eu sempre falo, não precisam ser os maiores navios, mas a gente tem que ter uma opção. A gente tem que ter aí, quando termina a temporada de verão, começar uma temporada de novos cruzeiros aí com navios menores, com opções da gente também, porque esse ano eu recebi aqui um pessoal de fora do Brasil que as férias deles na Europa é agosto. Eles vieram para o Brasil e me perguntaram, puxa, mas em agosto vocês não têm navio? Não, não temos navio, a gente só tem no nosso verão, não no verão da Europa nós temos navio aqui. Então, quer dizer, a gente sabe que há uma ociosidade de navios no mundo que podem ser aproveitados aqui. Aí você vai para o Nordeste, no nosso inverno você pega 30 graus. Exatamente. Quer dizer. Esse ano agora, nossa primavera aqui foi verão. Então, a gente tem que aproveitar realmente o turismo, que é uma indústria muito forte, e vamos também debater isso. É o primeiro painel do Encontro Regional Indústria Porto. E agora, Bruno, para terminar aqui o nosso bate-papo do PortoCast, qual é a visão que a Prefeitura, que a sua Secretaria tem sobre o Encontro Regional Indústria Porto? Porque nós vimos no ano passado uma necessidade de unir a indústria, aquela que tem a carga, que importa e exporta, às necessidades do porto. Então nós falamos, vamos unir esses dois modais para dialogar na mesma mesa. Como é que a Prefeitura, a Secretaria de Portos vê essa colocação de um evento que fale de indústria e porto junto? Fundamental importância para o setor. Eu acho que é um trabalho muito bem feito e que tem tudo para entregar soluções importantes para o nosso setor portuário.
A gente muito bem disse aqui, quando a gente fala de indústria, hoje a gente está falando de emprego, de empregos com mais condições financeiras, melhores remunerados, e um porto que cada vez mais se desenvolve e por conta da nossa tecnologia acaba empregando menos. Sim. Ele entrega mais resultado, mas ele emprega menos. Então, a construção de uma estrutura industrial próximo, que vai diminuir o custo logístico, que vai impactar no preço e vai deixar a nossa mercadoria mais competitiva lá no exterior, ela é fundamental para o crescimento do Brasil, mas para também empregar a nossa região. Então, hoje, trabalhar um programa Indústria Porto é discutir o futuro da cidade de Santos, o futuro do Porto de Santos. E, por outro lado, agregado ao turismo, porque a indústria do turismo também tem o seu impacto. O nosso terminal de passageiros tem impacto direto à cabeça da nossa estrutura. Se a gente tiver uma estrutura acanhada, a gente não vai conseguir entregar aquilo que é necessário. Então, programas como esse, projetos como esse que vocês vêm desenvolvendo, são fundamentais para que a gente possa fomentar o crescimento do nosso Porto de Santos. E, em contrapartida, eles também têm uma entrega social muito importante, que é o caso do Parque Valongo. O Parque Valongo hoje vai dar acesso à linha d'água a toda a cidade de Santos, a todo o município, aos turistas que aqui vêm, inclusive pelo Porto de Passageiros, para que eles possam conhecer e ter ali um dia agradável, um restaurante, uma noite agradável, como contrapartida. Ou seja, a indústria Porto, ela acerta em todos os lados. Ela traz uma revitalização para o centro, ela traz emprego, ela traz qualidade, ela traz eficiência e entrega no Porto de Santos. Então, para nós, Prefeitura de Santos, ter um projeto como esse desenvolvido para discutir o Porto é fundamental, é uma honra enorme e participar dele, de alguma maneira, é contribuir para o crescimento do Porto de Santos. Exatamente. A nossa ideia é que isso gere aí uma condição de diálogo, uma condição da gente debater, escutar, ser ouvido, e aí a gente gerar algo que a gente consiga colocar para trabalhar, né, no próximo tempo, com o apoio da mídia local, com o apoio da mídia. Inclusive, nós estamos solicitando, não só da Record, como da Band, um apoio a nível estadual e federal, para que a gente consiga levar isso, né, as nossas necessidades, as nossas carências, para outros estados até, para que isso chegue no governo federal de uma forma. Eles estão organizados, agora nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quero agradecer demais a presença aqui do Bruno Atlante, que é secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, e vamos nos encontrar em breve lá no Encontro Regional Indústria Porto. Sim, agradecer a oportunidade, Obrigado. Agradecer a todos os amigos aqui do PortoCast, obviamente os veículos de comunicação, a Band, a Record, que fazem um excelente trabalho, e desejar todo sucesso, não só do programa, mas como do evento. No dia 10 de outubro estaremos lá prestigiando, pois sabemos da grandeza e da entrega que será. Tá ótimo, muito obrigado.